E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero aí que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática. Estamos aqui com mais um vídeo com a resolução de uma questão da prova da FAMECA, é um vestibular de medicina, realizada pela VUNESP, lá de 2022. Uma questão aí sobre polinômios. Essa questão é interessante porque ela traz a gente pode fazer uma revisão aqui com as relações de Girard e o teorema do resto. Uma questão bastante interessante. E para vocês aí terem revisão, estudar, corrigir, tirar dúvida, pode digitar aí nos comentários a dúvida, eu vou estar te respondendo, certo? Não esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você receber sempre um aviso aí de novos conteúdos aqui no nosso espaço, combinado? Vamos ao enunciado dessa questão, que é a questão 3. Ela fala assim, ó: o polinômio f de x igual a x à terceira mais a x ao quadrado mais bx mais c tem três raízes reais, cuja soma é 3 e cujo produto é menos 3 meios. O resto da divisão de f de x por x menos 1 é 3 quartos. Nessas condições, o coeficiente b é igual a... Bom, nós temos aqui um polinômio de grau 3, tá? Esse polinômio é de grau 3. O coeficiente dominante aqui é 1. Aí tem esses três coeficientes aqui, ó, a, b e c. Um polinômio de grau 3, na sua forma padrão aqui, eu estou colocando esses coeficientes como alfa, beta, gama e delta para não confundir com esses coeficientes aqui, ó, a, b e c, tá? Então aqui, ó, alfa x à terceira mais beta x ao quadrado mais gama x mais delta. Aqui o alfa, ele é o coeficiente dominante, tá? Se a gente fosse fazer uma comparação aqui, o alfa com esse polinômio é igual a 1, o beta aqui é o A, o gama, perdão, aqui é o B e o delta aqui é o C, tá? Eu não coloquei A, B e C aqui para não confundir com esses coeficientes aqui, tá ok? Bom, como ele falou que tem a soma que é igual a 3, num polinômio de grau 3, a soma das três raízes, R1, R2 e R3, quem que é? É menos beta sobre alfa, tá? O beta aqui, nesse polinômio de grau 3, ele é o coeficiente do de grau 2, tá? O coeficiente 1 abaixo do maior aqui. E o alfa é o coeficiente dominante, tá? Então o alfa aqui ele tem que ser diferente de zero. Então é o menos beta, lá, o coeficiente menos o coeficiente de grau 2 dividido pelo coeficiente dominante. E o produto é o menos delta sobre alfa. Lá, o delta é o termo independente sobre o coeficiente dominante. Isso aqui é para um polinômio de grau 3, a soma e o produto. Tá? Então aqui, ele está dizendo para nós aqui o seguinte, que aqui, ó, a soma é 3 e o produto menos 3 meios, tá? Beleza? Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Menos beta sobre alfa. Se a gente comparar aqui, ó, o beta aqui, ó, o coeficiente de grau 2, aqui no nosso polinômio do enunciado é o A, então vai ficar menos A sobre o alfa, que é o coeficiente dominante, olha lá, o coeficiente do termo de grau 3, aqui não tem nada, é 1. E o enunciado está falando para nós aqui que isso aqui é igual a 3. Portanto, aqui ó, vai ficar menos A dividido por 1 é menos A, igual a 3, ou seja, nós temos aqui que o A é igual a menos 3. Então, a gente sabe o A. Ah, mas não está pedindo para calcular nem o A, nem o C, né? Está pedindo para o B. O A e o C, ele vai ajudar a gente a calcular o B. Quando a gente chegar nessa aqui, ó, o resto da divisão por x menos 1, a gente vai chegar nessa parte do A, do B e do C. E o produto aqui, que é o menos delta sobre alfa, olha lá, o delta é o nosso termo independente. Se a gente comparar aqui, ó, com o polinômio do enunciado, é o C. Então, vai ficar menos C
sobre alfa, que é o coeficiente dominante, lá o coeficiente do termo de grau 3, 1. E ele falou pra gente que esse produto menos 3 meios. Aqui vai ficar menos c sobre 1 é o menos c, igual a menos 3 meios. Isso implica que o c é 3 meios. Aonde que vai entrar o b na jogada? Vai entrar aqui, ó, no resto da divisão por x menos 1. Antes, vou fazer uma revisãozinha aqui sobre o teorema do resto. Quando a gente pega o resto da divisão por um polinômio de grau 1, a gente consegue calcular o resto sem muitas dificuldades. Chama-se o teorema do resto. O que diz o teorema do resto? O resto da divisão de um polinômio f por um polinômio x menos a, o que se quer dizer aqui, ó? Isso aqui quer dizer que é um polinômio de grau 1, tá? É igual a f de a, tá? Então, no polinômio f, a gente aplica o a aqui, ó, do x menos a. A demonstração aqui é simples. Todo polinômio a gente pode escrever da seguinte maneira. A gente pode escrever como o divisor vezes o quociente mais o resto, tá? No caso específico, que você está pegando aqui o divisor, que é x menos a, vai ficar como? Vai ficar, o divisor é o x menos a vezes o quociente mais o resto. Ah, ele tá falando que é igual a f de a o resto da divisão. Se a gente aplicar aqui o f de a, vai ficar a, olha lá, no lugar de cada x vai substituir pelo a menos a, vezes o q de a, o quociente aplicado a, mais o resto aplicado em a. Porém, esse a menos a aqui dá zero. Ou seja, esse produto aqui ele vai zerar. Então, f de a é igual ao resto aplicado em a. Mas aí a gente chega a uma conclusão. Se o divisor é um polinômio de grau 1, o resto só pode ser o quê? Note que o r de a pode acontecer duas coisas. É nulo ou uma constante diferente de zero. Zero. Ou o resto é zero, porque a divisão é exata, ou ele vai dar um número. Porque de um polinômio de grau 1, ou você tem que o resto é nulo, ou uma constante diferente de zero, que é o polinômio de grau 0, né? Tá? Ou o resto é nulo, porque a divisão é exata, ou vai dar um número diferente de zero, que é o polinômio de grau 0. Tá? Então, o resto da divisão de um polinômio de f por x menos a é igual a f de a. Isso aqui é uma constante, tá? Ou pode ser zero ou um número complexo, né? Diferente de zero, tá? Bom, aonde que a gente vai usar isso aqui, ó? Agora a gente vai pegar o que a gente viu aqui e aplicar no que está no enunciado. Olha lá, o polinômio f de x é igual a x à terceira mais a x ao quadrado mais bx mais c. O resto da divisão de x menos 1, quem que é o a aqui, ó? Lembra lá que a gente pegou lá o x menos a. O resto é o f de a. Então, você tem o x menos 1. Quem que é o a aqui? O a é 1. Tá? É só comparar aqui, ó. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Calcular o f de 1. O f de 1 é a soma dos coeficientes, ou você pode substituir o x por 1. Então, vai ficar 1 à terceira, mais a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais c. 1 à terceira é 1,
mais 1 ao quadrado é 1 vezes A da A, mais B vezes 1 da B, mais C. Isso aqui é o resto da divisão. Olha lá, o resto da divisão é 3 quartos. Aí que entra a brincadeira, ó. A gente já sabe quem que é o A, sabe com quem é o C, e aqui a gente pega quem? O B. Então, isso aqui vai ser 1 mais o A, que é menos 3. Então, no lugar do A, menos 3. Mais o B, que a gente está procurando. Mais o C, que é 3 meios. E isso aqui é igual a 3 quartos. Bom, 1 menos 3 aqui vai dar menos 2. Mais B. Mais 3 meios. Igual a 3 quartos. Eu vou multiplicar todo mundo aqui por 4 para sumir com esses denominadores aqui, ó. Então, multiplicando aqui por 4 vai dar menos 8. Por 4 aqui vai dar 4B. Por 4 aqui vai ficar 4 vezes 3 dá 12, dividido por 2 dá 6. E aqui por 4, aqui todo mundo foi multiplicado por 4. 4 vezes 3, 12. Com 4, ó, corta, fica 3. Aqui vai ficar 4B igual 3. O 8 vai para lá, o lado direito, né? Mais 8. O 6, menos 6. 4B, ó. 3 mais 8, 11. 11 menos 6, 5. E dividir nos dois lados aqui por 4, o B vai ser 5 quartos, tá? E 5 quartos está aqui na alternativa D de dado. E essa é a resposta, tá? Então, um exercício aí bastante interessante, né? Para relembrar as relações de girar. E o teorema do resto, que ajuda bastante a calcular o resto da divisão quando você está dividindo um polinômio por um polinômio de grau 1. Ou esse resto é zero, a divisão é exata, ou ele é uma constante dividido por zero, porque vai ser um polinômio de grau zero, porque o resto tem que ser 1 grau abaixo, né? Pelo menos 1 grau abaixo do que o divisor. Tá? Ou vai dar zero, ou vai dar um número complexo diferente de zero. Tá bom? Galera, então essa foi a questão 3. Espero aí que vocês tenham gostado da questão. Né? Não se esqueça aí de se inscrever no canal, dar um joinha aí para fortalecer o nosso trabalho. Ativa o sininho das notificações para você sempre receber um aviso aí de novos conteúdos aqui no nosso espaço. Te aguardo aí nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos. Desejo tudo de melhor sempre. Até mais. Valeu!